muito importante falar sobre essa liderança saudável. Um dos livros que eu li que foi muito importante para eu ter algum entendimento profundo sobre isso foi o livro do Francis Chan, que chama Cartas às Igrejas, né? 7 igrejas. E bem no início, ali, capítulo 1, ele dá um exemplo de um homem, e eu quero usar esse exemplo também, de um homem que estava numa ilha, e ele naufragou, e estava numa ilha, ele e uma Bíblia. E ele ficou uma temporada longa lá nessa ilha, e lendo a Bíblia, e conhecendo uma tal de uma igreja. Uma igreja que foi formada através de Cristo, a igreja, o povo de Deus. E ele leu o que era igreja, ele leu o que Paulo instruiu sobre ser igreja, o que Pedro instruiu sobre ser igreja, o que João ensinou sobre ser igreja, né? O ensino de Paulo, o ensino de todos esses homens de Deus ali no Novo Testamento, o que ser igreja. E quando ele voltou para a sociedade, ele quis conhecer essa tal de igreja, porque ele não conhecia, ele viu ali naquele texto, ele ficou apaixonado por ser igreja, por ser família de Deus. E quando ele começou a visitar essas igrejas, agora ele começou a ir nas igrejas, será que ele encontraria a igreja que está lá na palavra de Deus, no livro de Atos? Será que ele reconheceria a igreja hoje? Então é muito importante nós refletirmos nisso. O que é ser igreja, quem dá a resposta é a Bíblia. Então a Bíblia vai nos dar a resposta do que realmente as características do que ser igreja, né? Como nós estamos falando aqui, ser igreja é o coletivo, é o nós, e não o eu. Ser igreja é nós sermos uma liderança saudável que promove saúde na vida dos outros e, na verdade, leva elas a conhecer o verdadeiro propósito que elas têm em Deus, e não fazer com que essas pessoas trabalhem para o seu próprio benefício, pelo contrário. Então é muito importante nós entendermos essas questões que vão responder uma pergunta tão necessária nessa geração, né? Então, ser igreja não é somente você frequentar, ser igreja é você pertencer, né? Você participar, você se envolver com a tua igreja local, você se envolver com a tua igreja como uma família que trabalha por um bem comum, né? Pastor, uma vez eu vi uma frase de um missionário que eu nunca mais me esqueci. E aquilo me marcou, assim, bem no começo da minha conversão. E eu estava, obviamente, né, me apaixonando por Jesus, aquele processo, aquela questão toda. Então, realmente, quando a gente está no início da conversão, a gente cria, né, umas imagens, cria um cenário, às vezes, que deveria ser, né, de fato, o que é a igreja, mas é uma expectativa que as pessoas acabam criando e que no decorrer da tua caminhada tu vai lidando com pessoas, porque igreja é assim, igreja ela é composta por pessoas com problemas, não tem? Se fosse perfeita... as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, a maioria foi escrita para resolver problemas então, entre os irmãos. Exato, né? Então é um local com pessoas com problemas, isso é natural. E no começo eu fiquei meio assustado, falei, nossa, mas eu não esperava isso desse irmão. E aí eu escutei essa frase de um missionário, aquilo me chamou, ele é um missionário sueco ainda. E ele falou assim, com todos os problemas que a igreja tem, ainda é o melhor lugar do mundo para você crescer, criar seus filhos e ir para o céu. Isso aí. E é verdade. E né? É verdade. Que é a única instituição na Terra que tem vamos colocar assim, o passaporte e a autoridade, o selo de autoridade do céu para literalmente avançar sobre as portas do inferno. É isso aí. Então a igreja, você falou bem, ser igreja, quando você pertence à igreja e não só frequenta, você pertence a essa igreja não só espiritual, existe a igreja celestial, que todos somos irmãos, com a igreja brasileira, com a igreja americana, com a igreja japonesa, e onde tiver uma igreja somos irmãos. Mas nós estamos falando hoje sobre essa igreja que Paulo frisou tanto, que é essa igreja física. Você ser membro da igreja física, você manifestar os teus dons na igreja, você participar, crescer ali no ambiente familiar, você pertencer
a uma casa, pertencer a uma família, que o sistema religioso ele trabalha totalmente contrário a isso. Ele quer fazer um ambiente onde você somente entregue coisas, dê coisas, entregue seus dons, entregue a sua vida, mas não trabalha de maneira nenhuma o senso de pertencimento. Então, ser igreja é trabalhar o máximo que conseguimos para produzir ambientes familiares, independente do tamanho da igreja, seja pequena, média, grande, seja mega igreja, não importa. Existe sim, pela palavra de Deus, a possibilidade de nós sermos igreja familiar, sermos uma igreja que promove esse senso de pertencimento que muitos estão precisando hoje. Hoje nós vemos, a própria palavra de Deus nos diz que a nossa orfandade, e o Senhor quebrou essa orfandade em nossas vidas. Hoje não somos mais órfãos, mas somos filhos, e não adianta ser só no conhecimento isso. Tem uma transferência de cultura. Nós temos que quebrar pensamentos religiosos que nos impedem de sermos família e entendermos que quando Deus nos une, Ele nos une como família de Deus, com um senso de propósito, para pregarmos o Evangelho, sim, para levarmos a palavra, para pregarmos ao máximo de pessoas que nós conseguimos a palavra de Deus, mas principalmente eu, você, todos que frequentam a igreja, serem uma família. Então nós precisamos trabalhar isso.